A infância e a adolescência. Em Roteiro de um Boêmio, de 25 de maio de 1963, Lupicínio escreveu: "E conta a minha vovozinha, que ainda é viva, graças a Deus, que eu fui uma criança igual às outras. Brincava, pulava, fazia arte, mas só com uma diferença. Tudo que eu fazia era cantando." Lupicínio Rodrigues foi o quarto de uma série de 21 filhos que Dona Abigail Rodrigues e seu Francisco Rodrigues tiveram. Primeiro homem depois de 3 mulheres. Ele nasceu no bairro pobre da Ilhota, em Porto Alegre, pelas mãos experientes da parteira e benzedeira Dona Quimba, em uma quarta-feira do dia 16 de setembro de 1914, às 21h30. Muitas de suas biografias afirmam que Dona Quimba chegou de barco porque chovia a cântaros e a ilhota estava alagada. Isto perdurou como verdade até bem pouco tempo, mas, infelizmente, o jornalista Marcelo Campos cortou o barato do charme que envolvia o nascimento de Lupicínio, porque ele pesquisou no Instituto Agronômico e Meteorológico do Rio Grande do Sul e descobriu que não chovera naquele dia em Porto Alegre, e sim no dia seguinte. A Ilhota era um bairro muito pequeno, situado na periferia da cidade. Era relativamente próximo às margens do rio Guaíba. Era assim chamado porque, na realidade, era uma ilha formada por 2 braços do arroio Cascatinha que desaguavam no arroio Dilúvio e pelo próprio arroio Dilúvio. Quando chovia, era até difícil de se sair ou entrar lá. Hoje não é mais assim, pois foi realizada a retificação do arroio Cascatinha e seu braço norte ficou abandonado. Não existe mais desde 1960. Naquele tempo, os moradores da ilhota se comportavam como uma grande família. Todos se conheciam e todos se consideravam amigos uns dos outros. E foi neste ambiente fraterno e acolhedor que Lupicínio passou sua infância. Algumas daquelas crianças foram seus amigos e amigas por toda a vida. Seu Francisco era servidor público, pois trabalhava de porteiro na Faculdade de Comércio de Porto Alegre e possuía boa instrução, pois fora criado pelo desembargador André da Rocha. Alguns boatos da época diziam até que ele era filho do desembargador com uma empregada doméstica. Dona Abigail trabalhava como lavadeira autônoma. O casal era tido como pessoas amáveis e bem casadas. Seu Francisco tocava violão e Dona Abigail era descrita como uma doçura de pessoa. Esta herança genética contribuiu sobremaneira para o bom humor tão característico de Lupicínio e também por sua veia de compositor e poeta. Aos 5 anos de idade, seu pai o matricula no Liceu Porto-Alegrense, mas foi aconselhado a esperar um pouquinho mais, pois, segundo a direção, o garoto Lupe era muito novinho, não queria estudar, se punha o tempo todo a mexer com as meninas, a batucar e a cantarolar. Em 1928, aos 14 anos de idade, já habitué dos redutos da boemia porto-alegrense, compõe para o bloco carnavalesco Os Prediletos sua primeira canção, a marchinha chamada Carnaval. No ano de 1930, o bloco Prediletos concorreu com a marchinha e ganhou o primeiro lugar em um concurso promovido pela Prefeitura de Porto Alegre. Em 1933, já em Santa Maria, ele inscreveu novamente a canção para um concurso realizado por lá. Ela foi interpretada pelo conjunto Rancho Suco e, é claro, venceu de novo, mas a história não para por aqui. Lupicínio relatou em uma de suas crônicas do Roteiro de um Boêmio que, 20 anos depois, a marchinha Carnaval ressurgiu
concorrendo novamente em um concurso, e o que é pior, com 2 autores desconhecidos, e defendida por um grupo carnavalesco denominado inadequadamente de democratas. Para azar da turma, o próprio Lupicínio fazia parte da comissão julgadora. Ele escreveu: eu não entreguei o pessoal e não falei nada aos outros membros da comissão, e a música novamente venceu. Deixei os meninos receberem o prêmio e os convidei para tomarem uma cerveja comigo. E disse a eles que este tinha sido o 3º prêmio que a música Carnaval tinha recebido. Infelizmente, não existe registro fonográfico desta música. O Lupicínio só ficou na escola até o ginásio, e seu Francisco brigava muito com ele, preocupado com suas noitadas sem fim. Ele só queria saber de mulher, samba de bebida e nada de trabalho e estudo. Aí não aguentou mais. Em 1931, falsificou uma certidão de nascimento e alistou o menino no exército, pensando que ia endireitá-lo. Mas isso não deu lá muito certo. Fugia do quartel para a noite, frequentemente chegava tomado e costumava fazer musiquinhas zoando com os oficiais e coisas da caserna. Devido às frequentes insubordinações, ele foi mandado para São Paulo para participar da Revolução Constitucionalista em 1932. Voltou são e salvo, mas também voltaram as dores de cabeça de seu comandante, que logo arranjou uma promoção para cabo e, aliviado, o transferiu para Santa Maria. Com apenas 18 anos e morando pela primeira vez longe de casa, morria de saudades. Saliento que os 300 quilômetros que o separavam de Porto Alegre, naquele tempo, significava muita distância. A saudade fez com que ele compusesse um dos seus maiores sucessos, criado por volta de 1933, mas que só foi gravado pelo selo da Odeon em 1947. A música foi interpretada pelo quarteto Quitandinha Serenaders e se chamou Shot da Felicidade. E depois apenas Felicidade, como Caetano Veloso gravou. Esta música não tem nada a ver com o que o imaginário popular pensa de sua motivação. Ela não foi composta para um amor que foi embora, abandonando uma feliz casa que ficava lá detrás do mundo. Na realidade, ela foi motivada pela saudade que ele sentia de sua terra. A música fala das coisas que ele deixou em Porto Alegre e que tantas lembranças traziam. Em sua versão original, ele não fala do amor perdido, e sim do seu refúgio, das mulheres de sua terra, de sua casa e do seu cavalo. Ou seja, exprime a nostalgia que tomava conta de um jovem romântico longe do seu rincão querido. Em algumas citações, a figura deste querido cavalo aparece. Ele tinha o nome de Black e, segundo depoimentos, puxava uma carroça que era guiada por Lupicínio. No final das noitadas, Lupe ia dormindo na carroça e o Black o levava direitinho para casa. Vamos ouvir o Shot da Felicidade na gravação original do quarteto Quitandinha Serenaders, na qual foram suprimidas 2 estrofes, as mesmas que Caetano suprimiu, e logo após vamos ouvir a gravação de 1952, com o próprio Lupicínio, onde lá estão incluídos todos os versos que foram suprimidos, ambas originais.